começar, eu vou retomar a... Desculpe. Boa tarde a todo mundo. Como a gente tem uma agenda muito extensa e pouco tempo para a gente trabalhar com material, eu vou retomar hoje uma parte do material que a Catarina, no vídeo da Catarina, que não foi possível apresentar para vocês. Eu vou falar de uma maneira mais resumida e mais rápida, e vocês vão ter, então, esse material para vocês. Uma das coisas que a gente discute hoje na prática multidisciplinar é que o paciente ou o cliente, ele hoje trocou de papel, né? Ele não é mais o receptor, receptáculo dos cuidados, dos serviços, das orientações. Ele, na verdade, se tornou agora o próprio condutor do próprio cuidado, né? Então, isso é uma tendência que, mesmo que vocês digam, mas isso não é frequente no Brasil, isso não acontece no Brasil, na verdade, já acontece, quando você começa a compartilhar com eles algumas tomadas de decisões, algumas responsabilidades, você já está colocando essa pessoa no papel de ser corresponsável no trabalho com vocês. Então, a cada dia mais, a gente tem o papel, o cliente ou o paciente assumindo um papel diferenciado, que é ele que, na verdade, conduz o próprio trabalho. Ou seja, é claro que é o profissional de saúde quem determina quais seriam as possibilidades de tratamento mais aplicáveis para alguma situação, mas ainda a gente compete ao profissional oferecer a esse paciente, o cliente, opções, e ele toma a decisão. Então, a gente dá informação às pessoas e as pessoas fazem aquilo que a gente chama o consentimento esclarecido numa cirurgia, por exemplo. Então, quanto mais invasor for o procedimento, quanto mais o procedimento ou o tratamento puder causar um efeito colateral, ou seja, sequela permanente ou temporário, mais sério é o aspecto ético da tomada de decisão do tratamento, e mais importante é que a gente coloque o paciente nesse lugar. Por exemplo, se tem um homem com câncer de próstata e você tem várias opções terapêuticas para eles, inclusive a hormonoterapia, que é a base de estrogênio, né? Então, esse homem tem que saber que ele não se submete a uma prostatectomia, mas, provavelmente, em questão de meses, começa a desenvolver alguns sinais e sintomas da menopausa e muda a sua percepção de ser homem, né? Então, muitos homens fazem o seguinte comentário, que eu agora sou uma mulher velha, como as mulheres da minha família, que eu critiquei durante anos e até eu humilhei durante anos, porque alguns têm aquelas alterações de sensação de calor, sudorese intensa, alguns desenvolvem ginecomastia e, na verdade, o papel dele, a identidade masculina de homem, o corpo dele não reage mais como um homem, né? Então, isso pode não ser tão importante para a terapêutica do câncer da próstata, mas causa danos psicológicos muito importantes para os homens. Então, na nova função do paciente como condutor do próprio cuidado, quando a equipe tem uma nova perspectiva desse papel, a equipe do cuidado interprofissional. A primeira coisa é que a gente tem que colocar o paciente... Desculpe, eu tenho que ler aqui, porque eu não estou vendo bem. O paciente ele tem que estar colocado no centro do processo, ele tem que ter oportunidades de participar, quer dizer, não é só dizer o senhor participa, oportunidades concretas. O paciente tem... A composição do time interprofissional é adequada para que essa participação aconteça. A equipe tem uma abordagem estruturada para permitir essa participação do paciente. A comunicação que existe entre todos os membros da equipe com o paciente em si é um tipo de comunicação respeitosa, né, que não exige, não tem nenhuma estrutura de abuso de autoridade, da imposição. Então, o diálogo é aberto, e mesmo que nós tenhamos consciência de que o paciente não tem o mesmo nível de conhecimento científico que nós temos, de novo, é nossa obrigação simplificar a linguagem, simplificar o conteúdo para que ele se sinta bem em decidir. Muitas vezes, quando a gente convida o cliente, o paciente e mesmo os familiares para trabalhar conosco nessa perspectiva, eles de imediato já dizem: eu não sei nada,
o senhor ou a senhora que sabe, decida por mim. Mas a gente tem que tentar dar a eles o maior número possível de possibilidades para que eles possam se sentir bem, não envergonhados de discutir com a gente, né? Então, quando a equipe inteira adota a postura de que nós estamos aqui para aprender com você, é completamente diferente. A gente não está aqui para te interrogar como se fosse numa delegacia policial, várias pessoas fazendo várias perguntas, mas nós estamos aqui para te ouvir na verdade, é quase que uma postura do pesquisador qualitativo. Então, você quer ouvir a história, e, ouvindo a história, você entende o contexto, o enredo, os outros personagens, as dificuldades. Você tem, em 5 minutos de história contada, você tem uma série de elementos para guiar a sua entrevista. Então, é uma entrevista inicial que é um pouco diferenciada da outra, que você tem os padrões estandardizados, as perguntas já padrão, e nessa é a outra que a pessoa conta uma história, vai contar uma história com 1000 detalhes da comadre, da mãe da comadre, da avó da comadre, aí você vai ver por que tanta comadre nessa história, você vai chegar à conclusão, peraí, isso está acontecendo em vários setores da vida dessa pessoa, outras pessoas estão repetindo esse comportamento, então não é uma coisa única, várias pessoas, então você consegue ver que existe um padrão, uma repetição de comportamentos naquele núcleo familiar, na vizinhança. Então, você não está mais trabalhando com a crença de uma pessoa, você está trabalhando com as crenças e práticas de saúde de uma unidade, né? Como Leandro, isso, lembrei. Leandro falou uma constelação familiar. Nesse caso, é o maior, tá? Então, isso é uma coisa que a Catarina anotou para vocês aqui, chamar a atenção que participar dessa equipe como parceiro no cuidado requer uma liberdade e, de alguma maneira, guidance, guia, né? Guia. Uma conduta de guia que nós devemos dar para a pessoa para ela poder plenamente usar essa função. Além disso, a gente sabe que nós estamos mudando, os profissionais de saúde, nós estamos mudando de função, né? Aqui no Brasil, com o programa de saúde digital, então você tem mais e mais e mais informação online para a população. A população é cada dia mais estimulada a usar as informações online, acessar associações profissionais, acessar sites do Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Então, na verdade, o nosso papel, que antes a gente considerava que nós éramos os maiores provedores de informação de saúde, na verdade, hoje não é mais. A nossa responsabilidade hoje é, fundamentalmente, lembra que eu falei que lá no letramento em saúde, uma das primeiras funções é saber achar a boa fonte de função, a boa fonte de informação. Então, uma das nossas funções primordiais hoje é identificar as melhores fontes de informação e cada profissional ter o seu pequeno repertório ou um catálogo. Né? Então, por exemplo, se você tem pessoas com problema de cardiopatia, um exemplo, né? Você procura a Sociedade Brasileira de Cardiologia, um exemplo. Tá? Então, você não tem que ficar se preocupando em que as pessoas têm dificuldade de encontrar um site, boas informações, e vocês podem procurar. De repente, eu não sei, estou dando exemplo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você tem material educativo, você tem uma página de perguntas e respostas, você tem uma página para pacientes e familiares, você tem vídeos educativos. Então, ao invés de você deixar a população entregue a si mesma para procurar informação online, não é difícil que cada profissional prepare um repertório de sites que já tem material, né? Que pode ter vídeos com ilustração, com demonstração, vídeos interativos, linhas para as pessoas telefonarem, linhas telefônicas, ou sites, internet para fórum. Essa é uma obrigação que a gente tem. Então, na verdade, agora, nós passamos a ser facilitadores, intermediários desse processo de empoderamento das pessoas, né? Bom, então, o que essa mudança de função significa para a gente? Significa que nós estamos abandonando o controle sobre essas pessoas. E isso não é muito fácil. Né? Isso não é muito fácil porque, tradicionalmente, algumas profissões elas querem dominar a clientela. Né? E tem profissionais que dizem que dar tanta liberdade à clientela é perigoso, porque eles podem fazer algo errado e esse erro repercutir na nossa
responsabilidade ética legal. Mas aí é a nossa responsabilidade de saber ensinar corretamente a pessoa, explicar como usar aquela informação que você deu, porque, em qualquer que seja o contexto, a maneira com que nós ensinamos aos nossos pacientes e eles utilizam essa informação, isso tem repercussão ética legal, inegavelmente. Tá? Tendo você a filosofia de que você manda no processo ou que você é apenas um moderador do processo, no final o resultado é o mesmo. Se você não ensinou direito, se ele não interpretou direito, e se você não tem certeza que ele usou a informação correta, a sua responsabilidade ético-legal será a mesma. Então, isso é bastante interessante, que a gente saiba que a gente está entregando o controle ao paciente, tá? Quer dizer, o autocontrole da situação. Então, a gente está advogando mais para o autocuidado. Outra coisa que é importante é que a gente tem, no momento, a intenção de aprender mais com os pacientes. Ou seja, quanto mais a gente consegue ouvir as histórias deles, vocês podem descobrir por que é que o tratamento que vocês estão fazendo não dá certo. Né? Prescrevi, foi no fisioterapeuta, foi no dentista, enfim, seja lá o que for, e no final nada dá certo. Né? Então, quando você consegue conversar com as pessoas, ou mesmo você pede as pessoas de fazerem um diário mensal, semanal, alguma coisa, né? Tipo assim, quais são as situações mais difíceis que você viveu esse mês, que atrapalhou do seu cuidado, ou cuidado da sua criança, seja o que for. Né? Isso é uma maneira da gente coletar informação e aprender com eles. Outra coisa que a gente precisa saber das pessoas, como foi dito no vídeo antes de ontem, Catarina disse o seguinte, que as pessoas, naturalmente, elas resolvem problemas. Elas só chegam ao profissional de saúde quando elas precisam algo mais para resolver o problema. Né? Então, na verdade, ela coloca aqui que a gente tem que explorar com a clientela por que é que eles vieram procurar pelo cuidado. Né? Geralmente eles dizem, tomei tal remédio durante tantos dias, não deu certo, tomei tal chá, a diarreia não passou, o vômito piorou tomando tal e tal coisa. Então, isso é importante que a gente consiga entender a razão do buscar o cuidado. Porque essa razão do buscar o cuidado pode implicar práticas que não deram certo. E você tem que investigar essa prática que não deu certo. Que prática é essa que não deu certo? Alguém vai dizer, toda vez que alguém tem esse tipo de vômito na minha casa, faz canja de galinha. Aí você vai perguntar, mas canja de galinha como é que é? Você tira todo o material gorduroso da pele da galinha? Ou tem que ter? Não, mas tem que ter a pele da galinha, que debaixo da pele da galinha está a gordura. Na verdade, a canja de galinha, tecnicamente, não tem gordura, mas a galinha em si tem gordura. Né? E se vocês quiserem aprender o quanto do que eu estou falando, outro dia eu assisti um programa de televisão do italiano, um chefe italiano, eu achei muito interessante, porque ele frita a galinha, bota na panela os peitos da galinha. E eu falei, uai, tem óleo nesse troço? Não. 5 minutinhos depois vem a gordura toda da galinha. Então, dá um exemplo de que a gente acha que algum alimento, por exemplo, seria pobre em matéria gordurosa, quando, na verdade, não é. Outra coisa que é possível, quando a gente pergunta às pessoas por que elas vieram, a gente pode fazer o que a Catarina falou da individualidade do cuidado, embora a gente tenha ainda a preocupação da prática baseada em evidências, e eu vou discutir isso com vocês amanhã. Tá? Bom, outro aspecto interessante que a gente hoje tem uma prática que é pautada pela equidade. Ou seja, a equidade não significa mais a equidade, como a gente fala muito aqui no Brasil, de gênero e cor de pele. Não é isso. A equidade é de todos os tipos de desigualdade que as pessoas podem enfrentar. Né? E tem um discurso bastante interessante, alguns comentários aqui no Brasil que eu também ouço lá no Canadá. Então, o Canadá, hoje eu falei para vocês que a gente está dando uma atenção muito, muito intensa para o que aconteceu com os povos aborígenes. E os outros que fazem parte da minoria histórica do Canadá, por exemplo, os negros, que o Canadá sempre disseram que nunca teve escravidão, não teve negros lá. E os negros sabem que, sim, tiveram escravos, que conseguiram fugir dos Estados Unidos, e outros ainda dizem que tinham fazenda de escravos. E os negros se perguntam, e por que nós não?
né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente frisa muito em alguns grupos da população para promover equidade. A gente tem que ter, não sei se é possível, mas uma atitude neutra, humanista, dizendo que todas as pessoas que eu vou servir têm que ser tratadas com as mesmas, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, e elas terão todas a mesma oportunidade de aprender e ter o melhor do meu serviço. Tá? Isso é uma coisa bastante interessante, porque algumas pessoas o item seguinte, que é abertura de mente e uma nova forma de atitude, né? Alguns profissionais se sentem muito desconfortáveis com essa ideia da equidade, que acaba privilegiando, entre aspas, um grupo da sociedade, mas eles dizem, não, eu tenho que continuar a ter a minha prática independente do sexo biológico da pessoa, do gênero da pessoa, e isso requer uma nova atitude, trata de aprender a ser um profissional que está aqui para oferecer o melhor para essa pessoa, independente de qualquer característica sociodemográfica. Isso requer, sem sombra de dúvida, que a gente precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Eu não posso dizer para vocês que todos nós estamos bem, porque nós fomos todos educados anteriormente ao momento global, né? Todas as sociedades estão com outro discurso, e muitas das coisas que a gente ouve hoje, no ambiente de trabalho, a gente nunca ouviu na universidade. Essa é a realidade. Ninguém nos deu instrumentos para isso. Por exemplo, na minha universidade, eles oferecem cursos obrigatórios para todo mundo sobre inclusão e gênero. A Walter Lana esteve conosco e falou, Margarete, ninguém falam de inclusão no Brasil, mas nós não sabemos como fazer isso no ambiente de trabalho. Então, é uma outra perspectiva em que a gente aprenda a abrir a nossa mente para poder entender a reação da população. Então, na verdade, para a gente tirar essa perspectiva do oprimido e opressor, a gente tem que derrubar as barreiras e abrir um diálogo. Porque se o nosso objetivo é promover o letramento em saúde, para que as pessoas usem esse conhecimento sozinhas, eles têm que, fundamentalmente, acreditar na gente e nos ver como parceiros, né? Sabe que você vai dar sempre o melhor por ele. E, finalmente, a gente precisa lembrar que todos os tratamentos que existem hoje devem ser automaticamente adaptados aos estilos de vida das pessoas. Não existe mais um rótulo, é impossível. O grande exemplo, não sei se vocês já têm experiência, mas eu tenho experiência de anos, de várias dietas para perder peso. Pelo amor de Deus. Aquele pacotão, aquilo é um inferno. Ninguém não se adapta. Diz, isso não se adapta para mim, não tem como. Mas tem que fazer. Tá? É uma agressão contra... Então, os gordinhos, todo mundo tem. Então, a gente sabe... a gente tem uns 40 anos de experiência, 50 anos tentando fazer, né, a dieta da lua, a dieta da maré, a dieta de tudo que é tipo de coisa que aparece. Então, é um pacote que não se adapta à pessoa. E é a função do profissional de saúde entender as outras perspectivas. Então, o que é a prática colaborativa interprofissional centrada no paciente? Essa prática ela tem duas perspectivas interessantes, que ela é baseada numa teoria que se chama teoria do contato intergrupal. As bases teóricas para essa prática, depois eu vou mostrar para vocês um diagrama aqui, ela tem 4 pontos fundamentais. A primeira, que é conhecer um ao outro, é mútuo, ou seja, não é só você e o paciente também te conhecer. Compartilhar o poder um com os outros, aí começou o grande problema, porque a gente sabe que poder no sistema de saúde, qualquer forma de poder, né, é complicado, a gente não gosta de ceder o poder, isso é importante, o poder é aquela palavra de decisão. Não preciso nem complicar, não é o poder administrativo, é o poder de ter o direito de dar a última palavra em qualquer situação. Se baseia também nos pressupostos e nos processos de valorizar e respeitar um ou outro, ou seja, toda e qualquer pessoa ela é importante no processo, e trabalhar junto. Esses 4 processos são moderados por 3 grandes fatores. Eles ajudam a diminuir a ansiedade nas relações interpessoais, promovem o respeito e a empatia,
entre as pessoas, ou seja, a empatia significa você conseguir se colocar no lugar do outro. Essa é a definição de empatia, ou seja, as pessoas dizem, se você tivesse nos meus sapatos, né, você saberia. Então, a gente diz isso. Não vai doer, isso não é nada. Não é nada porque você não está sofrendo. Isso é uma das piores coisas que a gente diz para outra pessoa. Isso é nada demais, imagina, uma porcaria, um probleminha dele. Não. Para aquela pessoa é muito importante. E valorizar e proteger esse ato de empatia é uma grande prova de respeito, né? E aí, não precisa nem ir muito longe, lembre mais ou menos, quando a gente era adolescente, a gente tinha os nossos sofrimentos, a gente falava com pai e mãe, né? E, às vezes, eles não nos ouviam e menosprezavam a importância disso para a gente, e a nossa reação era sempre a mesma. Você não está me respeitando. Isso é uma falta de respeito. O meu pai e minha mãe não respeitam. Mesmo que para eles fosse extremamente natural. Tipo assim, não, eu estou dando apoio para o meu filho, não estou desrespeitando. Eu estou ouvindo a minha filha, só estou querendo dizer para a minha filha que o problema não é tão sério. O namorado que ela adorava, traiu, mas, meu Deus do céu, vai morrer com tantas vezes de amor na vida, mas naquele momento é uma dor séria, né? Bom, então, e, finalmente, quando a gente trabalha dessa maneira, conhecendo o outro, valorizando, respeitando, compartilhando o poder, a gente consegue esclarecer os papéis, né? Quem faz o quê em algum momento. Bom, isso aqui é um documento oficial, é o Quadro Nacional de Competências Interprofissionais que a gente usa no Canadá, tá? Como eu disse para vocês, esses slides vão ficar todos com vocês, a Guiomar e Fernanda vai compartilhar isso para vocês. Bom, eu quero só... Bom, aqui não tive jeito, vou deixar tudo em inglês mesmo, tá? A gente não conseguiu traduzir. A Kate foi a pessoa que traduziu, brincou com os quadradinhos, mas isso aí a gente não conseguiu. Bom, eu vou ler para vocês o que está aqui em inglês para explicar para vocês. Bom, a gente tem 3 perspectivas que a gente tem que considerar quando esse time decide trabalhar junto. A primeira grande perspectiva é vamos dizer, nesse paradigma da melhoria da qualidade. O objetivo final é melhorar a qualidade dos serviços prestados. Isso aí é uma coisa geral, né? É a base filosófica do trabalho. A segunda base é que os processos de trabalho e as questões que nós lidamos, elas variam do simples ao complexo. Tá? Então, não tem nenhuma situação que é totalmente simples, ela pode variar, ela pode ter necessidade diferente. E a outra coisa interessante são as questões contextual. O contexto muda constantemente. Bom, então, o que a gente tem nessa perspectiva da colaboração interprofissional? Bom, na nossa perspectiva canadense, existem várias profissões que nós temos áreas de atuação que se sobrepõem. Por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, nós temos os fisioterapeutas, e temos os enfermeiros que trabalham com recuperação respiratória. Tá? Então, a lógica é a seguinte: quem for mais qualificado ou tiver mais experiência e puder oferecer mais para o paciente, então essa pessoa assume o controle da situação. Então, se eu tenho um fisioterapeuta recém-formado e eu sou uma enfermeira que já fiz uma especialização, tenho 5 anos de CTI, então, neste caso, a enfermeira assume, porque ela tem mais a oferecer, sem que isso cause nenhuma forma de conflito, né? Então, na verdade, a gente não tem exatamente lei de exercício profissional, a gente tem um elenco de atividades profissionais que, em algum lugar, você vai dizer, tem conflitos de barra? Não. A equipe sabe, quem sabe mais, quem tem mais a oferecer ao cliente, e é um processo natural, né? A mesma coisa, a ideia de equipe nos dá a ideia de ter um líder, mas esse líder não é um gerente designado por questões administrativas. É a pessoa que tem mais autoridade, baseada em conhecimento, baseada em experiência. Então, isso é bastante interessante. Então, nesse processo de colaboração interprofissional, e por que a gente está trazendo isso aqui? A gente já viu que, na nossa conversa sobre letramento em saúde, eu não estou falando nem do médico nem do enfermeiro. Eu estou falando do fisioterapeuta, do profissional das ciências da computação, do profissional da comunicação social, do jornalista, do design gráfico, do matemático,
tudo vai ser importante. Várias disciplinas vão trabalhar ao mesmo tempo. Então, isso eu estou falando de competências interprofissionais que vocês podem utilizar como inspiração para montar as equipes de vocês, qualquer que seja a área. Só faltou a praia. Né? Para dar aquela ilusão. Água de coco me fez lembrar, desculpa. A gente vai tomar água de coco daqui a pouquinho. Bom, então, o objetivo da colaboração interprofissional é uma parceria entre o time de provedores de cuidados de saúde e o cliente, de uma forma, em uma abordagem coordenada, colaborativa e participatória, para que a tomada de decisão seja compartilhada sobre assuntos de saúde e assuntos de questões sociais. Ok? Então, o fim último desse trabalho é que a tomada de decisão seja compartilhada. Não é trabalhar e juntos decidir o que é melhor para o paciente. Ele participa desse processo de tomada de decisão com vocês. E tem 4 grandes áreas interessantes, que a gente não pode deixar de considerar. A primeira é a resolução de conflito interprofissional. A equipe tem que saber como é que os conflitos vão ser resolvidos. Isso é fundamental. Não neguem nunca a existência de um conflito. Então, isso é importante. A outra forma importante para a gente, outro conceito importante, é como vai acontecer uma liderança colaborativa. Como é que o líder da equipe colabora com os colegas? Como é que os colegas colaboram com o líder? Né? Depois, é a dinâmica do funcionamento da própria equipe. Como é que essa equipe vai trabalhar? Quem vai conduzir quem vai investigar informações, quem vai revisar documentos, quem vai convidar outras pessoas, essa dinâmica, quem vai tomar notas, como é que o processo, como é que as decisões são tomadas, é por maioria simples, por votação, voto oculto, voto aberto, tudo isso tem que ser transparente o tempo todo. E, finalmente, a questão da clarificação dos papéis. Quem faz o quê e quando se faz. Tá? Então, isso aqui é, de uma maneira geral, um quadro que a gente utiliza para a competência interprofissional. Como é que a gente trabalha nessa prática colaborativa? Essa prática ela começa, tem 4 fases, que é a fase de preparação, a fase de trabalhar juntos para avaliar, definir metas e planejar cuidados, a fase de prestar cuidados e a fase de receber cuidados. Então, essa estrutura está aqui, nesse documento que eu apresentei a vocês, e o site é esse daqui, www.cihc.ca. Ok? Então, vocês podem clicar, vocês vão entrar no site, um documento bastante rico, cheio de informações, e que vocês vão entender como é que funciona esse framework, quadro conceitual. Então, o que a gente preconiza nesse modelo é que o trabalho da equipe, ao mesmo tempo que ele é planejado, ele tem a definição de metas a alcançar, mas tem também a estrutura do que vai ser avaliado. Então, não se faz primeiro tudo para depois pensar como ser avaliado. A avaliação faz parte do próprio planejamento, né? Porque vai te permitir, à medida da implantação do processo, ver se as coisas estão indo bem ou não, né? Isso é para evitar desperdício de tempo, desperdício de material, desperdício de dinheiro e desperdício de recursos profissionais. Tá? Então, a gente faz, nessa fase, a equipe tem reuniões contínuas, determina necessidades de saúde ou necessidades sociais, define metas, define um plano de tratamento e desenvolve um conjunto de medidas de resultados. Na fase 3, implementa o plano e, na fase 4, avalia esse plano, que inclui realização do plano em si, revisão e expansão de metas. Mais ou menos o que a gente já viu, quem já fez processo de enfermagem, mais ou menos um pouco isso. Bom, o que a gente faz, o que a gente tem como ideias centrais nesse trabalho?
A primeira coisa que a gente precisa, são 5 pontos-chave. O primeiro é checar e identificar as próprias crenças que nós temos sobre os papéis dos pacientes e suas famílias em seus cuidados, né? O que a gente pensa sobre os nossos pacientes? É obrigação da família participar ou não? Se o paciente pede para não ter familiar envolvido, a gente respeita isso ou não, né? Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar conforme os códigos de ética profissional, que hoje a gente tem os aspectos legais de proteger ao máximo a privacidade das informações individuais, né? Embora a gente tenha alguns documentos na própria enfermagem, teorias do autocuidado, que diz que a gente tem que compartilhar informação, que a gente tem que treinar a família para participar do autocuidado. Em outros momentos, tem o paciente que se recusa terminantemente de ter familiares envolvidos ou mesmo amigos, né? Então, a gente tem que saber como respeitar, como seguir documentos. E não se esqueçam, o que é mais importante em termos de valor legal? É um artigo científico publicado ou é a legislação de um país, né? Então, vocês têm que saber exatamente o que vocês podem fazer baseado em quê, tá? Então, prestem muito cuidado com essa ideia, porque estão fazendo nos Estados Unidos, todo mundo pode fazer lá. Lá pode fazer. Porque o corpo do cidadão nos Estados Unidos, na América do Norte em geral, pertence a quem? Vocês sabem? Ao Estado ou ao cidadão? Ao cidadão. No Brasil, o corpo pertence ao Estado. Ok? Então, prestem atenção, vocês não podem fazer tudo o que vocês querem, porque estão fazendo lá fora. É moda, é importante. O que a legislação brasileira me permite fazer? Tá? Então, isso é bastante interessante quando a gente está discutindo prática baseada em evidência, e eu sou uma das pessoas que faço uma crítica muito grande ao risco disso, a fazer revisão de literatura, de artigos internacionais, achando que isso pode ser transferido para o Brasil. Nem tudo pode ser transferido para o Brasil. Tá? Tem medicamentos que não são usados lá, aqui. Tem procedimentos que lá são permitidos, que aqui não são permitidos, né? Por exemplo, o trabalho do agente comunitário aqui do Brasil, que vai na porta, bate na porta, entra na casa da pessoa, vai na cozinha, abre armário, faz o que quiser. Na América do Norte, ninguém faz isso, não. Você só vai visitar uma pessoa com horário marcado. E, se for necessário, ir na casa da pessoa. Porque na casa é privacidade de informação. Ok? Informação pessoal. Então, prestem muito cuidado, muita atenção nisso. A gente tem que reconsiderar, como eu já falei, o nosso papel no atendimento da clientela. A gente tem que se focar no significado dessa colaboração com a clientela e como essa colaboração pode ser alcançada. A gente tem que entender como os domínios das competências que nós temos na colaboração interprofissional são necessários para estimular a colaboração. E nós temos que nos concentrar em alcançar esse trabalho colaborativo e compartilhado em parceria com pacientes, famílias, se possível, e profissionais de saúde. Tá? Era isso que eu queria terminar do primeiro vídeo da Catarina. Bom, nós vamos falar agora de letramento em saúde eletrônico. Bem específico. Eu sei que ontem vocês tiveram uma tempestade cerebral com a Kate, com um monte de instrumentos, não? Ela falou, hoje eu vou até o final. Não, foi até 6 horas. Não, você falou que ia trabalhar com muita gente. Bom, o letramento em saúde eletrônico para a gente, hoje, ele é mais do que problemático pelo grande número de informações de saúde que existem e informações que são controversas. Essa é a grande realidade. Existem vários modelos conceituais, que a gente chamaria aqui marco conceitual em português, sobre letramento em saúde, e eu vou apresentar esse aqui, que é do Lilly, é o Lilacs que se fala, que é um dos primeiros que foi criado, que foi proposto na década ainda de 2000, por um grupo de pesquisadores canadenses, e ele mostra
que o letramento em saúde eletrônico ele é composto de várias dimensões e que é necessário ter várias formas de letramento para que uma pessoa possa ser considerada como letrada em saúde. Então, vamos lá. A primeira é o letramento em saúde geral. Então, vamos aqui, da esquerda para a direita. Segundo, o letramento tradicional, ou seja, capacidade de ler, de escrever, entender, e a numeracy, como é que você fala isso em português? Numeramento em português, tá? Numeramento significa a capacidade de lidar com números. Ou seja, uma gota para 30 ml, 10% de 1 para 5. Corte um comprimido de 200 miligramas em 4 para ser sua dose de 50 miligramas. Você tem a probabilidade de perder peso 10% nos próximos 3 meses. Então, o nosso discurso médico ele é muito cheio de informações numéricas, matemáticas, ok? E essa capacidade das pessoas entenderem números é muito importante. Isso é mais aguçado em situações onde o prognóstico da doença ele tem um impacto emocional muito forte. Por exemplo, um paciente de câncer. Tá? Então, o paciente entende, procura os artigos e vê que ele tem uma probabilidade de controlar, de não ter a recidiva do câncer em 5 anos, por exemplo. Né? Na minha pesquisa de doutorado, foi com pacientes com câncer de próstata, e os homens entendiam que eles tinham 5 anos para viver sem câncer, porque no 5º ano chegava o câncer de novo. Então, eles mudavam a vida inteira, esperando o câncer chegar no ano número 5. Ou seja, transferia os negócios para os filhos mais velhos, treinava a mulher para tomar conta dos negócios, porque ele se preparava para a morte durante 5 anos. Né? Então, é a interpretação de recidiva de um câncer. E no conhecimento popular é que muito mais... quanto mais vezes repete o câncer, mais a sua possibilidade de morrer de câncer aumenta. Né? Então, o conceito de numeramento é importante. Outro tipo de letramento importante é o letramento em computadores. Por que isso? Porque quando as pessoas usam o computador como instrumento de busca de informação, eles não sabem como funciona o Yahoo, o Google, o América Online, eles não sabem nada como funciona a máquina de busca de informação. Né? Então, quando você coloca um nome, por exemplo, câncer de mama, e vem, aí vai aparecer, câncer de mama é uma coisa e cancro de mama é outro. Né? Porque o motor buscou de mama. Né? Tanto pode vir cancro ou câncer. Né? E quem não conhece como funciona, eles imaginam que tem o primeiro link, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto sites. Eles entendem que o primeiro que aparece é o mais importante. Clica ali, pode ser cheio de fake news. Na cabeça de quem não funciona, que não sabe como funciona, eles acham que o primeiro é o mais importante. Né? Então, a pessoa que não sabe navegar, usar um computador, tem problema em termos do letramento eletrônico. Depois, nós temos a questão da mídia, né? O letramento na mídia. E aqui, quando a gente fala de letramento em saúde eletrônico, entra toda forma de mídia. Entra o rádio, que agora a gente tem outra modalidade, né, do podcast, que é mais moderno, mais sofisticado. Né? Entra a televisão, que a gente sabe do papel da televisão, inclusive, não só a propaganda, das novelas que usam a história do câncer, o sofrimento do câncer, todas as doenças, né? Todas as coisas que... até eu vi um negócio do remake do Pantanal, tinha história de gênero, eu falei, vixe Maria, avançaram no remake. Né? Não, tem toda essa mudança, né? Toda essa mudança de novos conceitos. Então, é importante que a gente entenda que toda e qualquer forma de comunicação eletrônica faz parte do letramento em saúde eletrônica, não é apenas a internet. Outra coisa importante é o letramento científico. Que conhecimento em ciência as pessoas têm?
Porque toda e qualquer informação de saúde que você busca, a base de informação que vem de ciência, de anatomia, fisiologia, patologia, medicamentos, é enorme, né? É diferente de você, talvez, procurar no rádio, na televisão, uma emissão que fala lá de médicos, ou enfermeiros, ou psicólogo, ou nutricionista. É muito restrito, mas quando você vai para a internet, a quantidade de informação científica que vem é monstruosa. Então, as pessoas não sabem isso. Por que isso é importante? Gente, num país onde nós não somos obrigados a frequentar a escola mais, tem uma lei aí, mas ninguém mais é obrigado a ir para a escola. A gente não aprende nada de ciência. Eu me lembro que, quando eu era enfermeira no Instituto Nacional do Câncer, eu ensinava as pessoas a trocarem a cânula de traqueostomia, porque eles só conheciam um pescoço com músculo, que era o pescoço de galinha, lá no Rio de Janeiro. Aqui eu vi que vocês comem muito asa de galinha, mas lá é pescoço de galinha. Tá? Então, a única maneira para eu explicar a rapidez com que tinha que trocar sob cânula, porque o músculo ia contrair, era fazendo a analogia do pescoço, ou no CTI de cirurgia cardíaca, falar de quê? Das áreas do infarto, do átrio, do ventrículo. Como? No Rio de Janeiro, a gente come muito coração de galinha com batatas cozidas no vinho tinto, que é um prato português. Então, todos nós lá vamos ao supermercado, um açougue, compramos um coração inteiro de boi. Então, quando você abre, a anatomia é parecidíssima com a nossa. Então, era a única maneira de educar as pessoas que nunca tinham visto um coração na vida para entender onde que é o átrio, né, o paraquedinha. Então, a gente pensa que é importante dar informação, mas como é que eu vou falar de metástase se uma pessoa nunca viu uma célula na vida e nunca entendeu o que pode ser uma divisão celular? Explique isso para mim. Hoje, a pessoa vai na internet, vê o quê? Uma animação 3D, não? Vê as células se dividindo, blá, 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 não? E, muitas vezes, o único material que você tem sobre divisão celular, hoje, é quando você discute gravidez. Que tem muito material online dizendo como é que divide a célula, do pai, da mãe, faz 2, faz 3, faz 10 mil, gerou a criança, né? Então, isso é importante porque o conhecimento de ciência é fundamental. E, finalmente, a informação, o letramento é informação. Saber e entender as diversas formas de informação. Bom, por que isso é importante para a gente hoje? Hoje é importante porque nós temos 3 grandes perguntas que a gente tem que tentar responder o dia inteiro. Qual é a importância do fluxo mundial de pessoas, o acesso delas à internet e o letramento em saúde? Eletrônica em saúde. Alguém me diz, Margarete, nada para o Brasil. Mentira. O Brasil, desde 2016, virou um país de acolhimento para refugiados pela ONU. Então, cada dia mais, todas as cidades do Brasil, mesmo que o governo faça uma transferência de Brasília para Jataí, ou de Jataí para outro lugarzinho mais interior ainda, é impossível reter as pessoas. Então, o fluxo interno de pessoas num país como o nosso, que não tem política de saúde e nem de acolhimento social para refugiados e imigrantes, aí começou a complicar a história, né? Se nós até hoje estamos falando da nossa dificuldade de conversar com a clientela lá no SUS, em português, ok? Agora você vai conversar com alguém em árabe, chinês, mandarim, francês, né? Espanhol, porque nem portunhol é. Nós que falamos portunhol, acho que é o único país do mundo que fala portunhol. Ninguém mais fala portunhol. Então, só para mostrar para vocês que a coisa básica do nosso trabalho em letramento de saúde é a comunicação com a clientela. A realidade hoje nos impõe isso. Você tem pessoas que não falam português. E aí eu pergunto para vocês, o que você faz? Outra coisa é que essa clientela, ela gira pelo mundo, mas ela continua usando as fontes de informação na língua materna delas, né? Esses refugiados todos têm o celular, não sei se vocês sabem, mas o pessoal geralmente usa o celular com Wi-Fi e com o GPS para atravessar o Mediterrâneo e atravessar os bosques aqui no Panamá. Eles usam Wi-Fi para comunicar com a família
e eles têm acesso a tudo que eles precisam saber de saúde aqui, na língua materna. Só que eles recebem informações que nós não sabemos o que eles estão sabendo. Tá? Então, isso é importante que vocês entendam, embora vocês acreditem que o Brasil não está no olho do furacão, o Brasil já está no olho do furacão tem quase 7 anos, recebendo populações. Primeiro, recebemos o grupo do Haiti, né, que não é um grupo que a grande maioria não fala francês, fala creole, que é outra língua completamente diferente do francês. O francês a gente até entende, que é muito próximo, a gente usa muitas palavras, e nós temos os outros que vêm de outros países. Sim, meu amigo, fala. Um relato, eu sou de Porto Velho, Rondônia, né? E em 2014 a gente teve esse fluxo transitório. A gente recebeu muitas pessoas do Haiti. Então foi aquele caos, né? As pessoas chegando. E aí isso foi em 2014, eu saí de Rondônia também em 2014, aí eu volto para lá, eu acho que em 2016, 2017. Aí eu lembro que foi falado que para conseguir atender essa população, o governo em si não conseguiu. Então, buscaram ajudas de profissionais, voluntários, através das ONGs, e aí eles faziam, como muitos deles vieram médicos, enfermeiros, advogados, tudo isso. Aí eles pegavam essas pessoas para conseguir dialogar entre eles com um profissional brasileiro, né? E aí eles conseguiam fazer esse atendimento, mas através da ONG, né? Não através do sistema de saúde, porque isso eles não conseguiam ter o acesso. A gente sabe que hoje o Porto Velho, a grande maioria da população de rua de Porto Velho é de venezuelano. É a população de rua, porque o sistema não consegue absorver, não consegue cuidar deles, não consegue transferir para um outro lugar porque ninguém aceita mais. Então, nós estamos com um grande problema social no Brasil por conta, primeiro, foram o grupo de haitianos, por causa de uma questão humanitária, após o terremoto. Depois tem o grupo de venezuelanos, que é considerado refugiados políticos também, né? E nós temos outros países que vêm para cá, além do fato da gente estar num corredor de tráfico internacional de pessoas, né? Panamá é um caminho que as pessoas saem da China, chegam ao Panamá, vêm aqui para a Guiana Francesa, pegam um barco para tentar entrar. Só tem um país que todo mundo quer ir, que é os Estados Unidos, né? Então, isso é uma realidade que a gente tem. A segunda pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo é que outros determinantes sociais da saúde entram nesta equação do letramento eletrônico. O que mais? O Canadá começa hoje a incluir a língua que se fala como determinante social da saúde. Então, isso é condição sine qua non, porque quando você sabe falar o português, quando você sabe falar o inglês, onde quer que você esteja, você consegue ter acesso ao serviço de saúde, né? E a terceira pergunta que a gente tem que se perguntar: o que ocorre com as populações imigrantes ou refugiadas? E refugiadas, isso é um processo de aculturação ou de integração em conhecimentos de saúde. Vocês conseguem tentar comentar a terceira pergunta? Puxado? Questão de prova, né? Essa é uma bela questão. Tá, Gaita. Tá livre. Podem copiar e desenvolver uma tese. É verdade. Ok? Pensem nisso. Como é que a gente pode dar voz à população que vem de um outro país, com uma outra cultura de saúde que não é a nossa? E como é que eu faço dele um parceiro na tomada de decisão? Né? E se eu perguntar para vocês, como é que vocês acreditam que vocês poderiam se preparar para acolher essa população, para ensiná-los sobre saúde? O que vocês poderiam fazer? Vamos lá, Lana. Agora estou descobrindo nome, estou aprendendo nome. Lana, vamos lá. O que você acha que você poderia fazer para aprender a lidar com essa população? Não precisa enrolar muito, não. Vai direto uma coisa. Porque aluno, quando começa a falar demais, é porque não sabe a resposta. Vai direto. O que você acha que você teria que fazer? Bom, eu acredito que, primeiramente, eu teria, né, que saber, buscar a cultura dele. Parou.
Ok. Como é que você faz isso? Bom, Saber como? Como é que você aprende eu sobre a teria cultura que do outro? pesquisar, né? Eu teria que, pelo meio eletrônico que a gente tem, eu teria que pesquisar para poder eu pensar em alternativas para poder alcançar esse Ótimo. objetivo. Ok, Leandro. Oh, Leandro, acordei Leandro agora. Leandro, a segunda coisa que você faria. Eu tentaria entrar em contato com os líderes. Muitas vezes esses grupos se organizam em torno de líderes e também de religiosos que muitas vezes vão para essas comunidades. Então, tentaria entrar em contato com esses religiosos que muitas vezes fazem as traduções ou fazem as intermediações, ou então com os líderes comunitários para poder tentar organizar a entrada do serviço de saúde para essa população. Leandro identificou um recurso fundamental. Todo e qualquer religioso, eles sabem mais do que uma língua. Tá? Então, você quer buscar alguém que fale várias línguas, vá atrás de qualquer igreja possível e imaginável que os caras sabem tudo que é língua. Tá? É um grande parceiro comunitário para vocês. Uma outra opção, vamos lá. Neto, saída. Como você se prepararia para lidar com essa população? Boa tarde. Pode ser um pouquinho mais extenso, assim, Não. sem enrolar, sem enrolar. Só para contar uma historinha. Já está mudando o script. Não, para contar uma experiência. Que tá tudo a ver com a prática. Olha como aluno, como é que enrola, né? Vamos lá, Rolando Lero, vamos lá. Rolando Lero, mas vai chegar num ponto. Essa questão dos venezuelanos já está batendo na nossa porta aqui em Palmas. É só você parar em qualquer sinal ali na Teotônio, em qualquer lugar tem venezuelano. E isso aconteceu conosco aqui na Universidade da Maturidade, quando nós recebemos um casal de idosos venezuelanos. Eles chegaram na porta da universidade e falaram: eu quero matricular no programa da Universidade da Maturidade. A língua, a primeira coisa. Eles falam português? Não, né? Então já começou. Nós vamos ter que adaptar o currículo para eles ou eles vão ter que se adaptar a gente? É isso que está. Por isso que eu estou dizendo que tem que ser uma tese mesmo. Aí depois a gente viu que a dona Elga e o seu Ismael começaram a frequentar a Universidade da Maturidade. E dona Elga cursou por um câncer de mama. Um câncer de mama. E a gente via que nos cuidados de saúde dela, eram só os dois, não tinham nenhum familiar aqui em Palmas, só uma filha em Portugal, e eles estavam aqui por uma questão de sobrevivência, vieram passar, a filha veio para cá, quando eles chegaram aqui, a filha foi para Portugal. Então eles ficaram aqui. Então, nesse processo de saúde, a questão da língua pegou, a questão de conhecer a cultura por meio de experienciar a prática, ir na casa, ver o que eles estão precisando, essa questão daquilo que a gente falou ontem, do ouvido afetivo, essas questões empáticas, foi fundamental, porque ela não comia. Chegou um momento que ela não comia, os hábitos de vida dela eram esses, e a gente tentou fazer várias coisas. Elas, por exemplo, quando a gente teve dificuldade aqui a gente tem o cadastro único que recebe um valor no final do mês. Uma bolsa. Um auxílio. Eles não tinham direito a esse auxílio. Nós tivemos que correr atrás, entrar com o advogado, para o imigrante ter direito a esse auxílio no governo brasileiro. Não está previsto. Não está previsto. Conseguimos. Deixa eu só fazer um comentário com vocês, não preciso de resposta, não. Quantas línguas vocês falam? E por que é que vocês não estão estudando uma segunda língua, estando na Universidade Federal? Vocês têm direito a estudar línguas aqui, sem pagar nada. Não, sem pagar, não. Federal? Não, tem que pagar aqui. O centro de idiomas é pago. Uau! E é valor de Então, mercado. vamos conversar, cadê a colega? Vamos, não tá aqui amanhã hoje, ó. já coloca na pauta da reunião. Mas isso é importante. Isso é importante demais da conta. Tá? Primeira coisa, é a primeira universidade que eu vejo que você tem que pagar para estudar. Mas certo. Ótimo, amanhã está na pauta em reunião. Tudo bem. Outra coisa que é importante, independente de ter recursos ou não, vocês têm um telefone que vocês usam o Google Translate. Vocês têm que começar, fala a palavra, traduz, bota aqui para a pessoa, tá? Para ela ouvir a coisa. Então, vocês têm que começar a utilizar, a criar material educativo na língua do outro, que não é difícil. Antigamente, quando a gente estudava metodologia do ensino, a gente fazia álbum seriado com cartaz, né? Vocês lembram disso? Quem lembra? Não sei. Recortava figuras, né? Que não tinha palavra, fazia desenho com a mão, pegava revista.
Então, criem material educativo, porque quando você não fala a língua do outro, a angústia da comunicação é dos dois lados. Tentem evitar isso. E se, de repente, vocês acharem websites que têm material bom, vocês podem botar, muitos deles têm animação 3D, sem que apareçam a palavra escrita ou falada, mostra somente o vídeo do movimento do corpo, como é que o intestino funciona, como é que eu reinfiltro a urina, enfim, tá bom? Filtro sangue, enfim. Isso é importante que vocês comecem a pensar em criar material educativo. Vocês nunca vão ter perfeito, porque a colega ontem, Paula, disse para a gente, um bom videozinho custa 12, 15 mil reais. Não é isso que eu estou pretendendo. Eu estou imaginando que vocês possam criar um material simples que vocês considerem fundamental. De novo, criar esse repertório, porque se comunicar com as pessoas hoje, você nunca sabe quem é que vai entrar para estudar com você. Pode ser alguém que chegou no mundo árabe, que chegou da Palestina, que chegou do Egito, pode acontecer, né? E a gente tem hoje mais e mais pessoas de segunda geração, mesmo aqui no Brasil, que a gente nem sabia que estavam por aqui. Daí a Norte ela já recebe estrangeiros há muito tempo por questão do agropecuário. Fala. Estou satisfeito. A gente recebe aqui na UFT, eu fico na cidade de Miracema, mas a gente recebe muito indígena. E alguns indígenas, eles não falam, assim, não tem aprofundamento da língua portuguesa. Então, eu, professor Fernando, a gente faz parte de um projeto de extensão que hoje leva educação e saúde, né? Não leva letramento para as comunidades indígenas de Tocantina de forma interdisciplinar. São sete cursos envolvidos e tem alguns materiais que eles são traduzidos para a língua aquém-xerente. Então, assim, eu sei que tem essa questão do refugiado, mas a gente tem um problema local mesmo, dentro do próprio país, né? Tem dois problemas. Mas esse material é traduzido como? Língua escrita? Língua escrita. A gente tem uma aluna da UFT, todos que ela é eles indígena. Na comunidade leem? Leem a língua deles, a aquém-xerente. Todo mundo foi alfabetizado na língua deles? Deles. Também. A gente acaba... são... as línguas. Então, não é uma língua indígena única. Não. Então, a cidade ela é pequena, é onde até tem um projeto da UMA também. E aí eu tenho, por exemplo, já teve semestre que eu dei aula na graduação para 3 alunos, cada um falando uma língua. Eu sei bem que é isso que eu estudei lá no Canadá. Assim, eu pensava português, o professor em inglês e os colegas em francês. Bom, vamos lá, vamos adiante. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em taxonomia de Bloom. Todo mundo? Sim. Todo mundo? Vamos ser honestos. Quem nunca ouviu falar nisso? 2. Só em licenciatura. 4. Ok. Vou resumir. Todo mundo já ouviu falar nisso, já leu isso, só que vocês não sabem o nome disso. Tá? Quando vocês têm um livro, geralmente um livro didático, geralmente está escrito assim, no final do capítulo, o leitor ou o aluno será capaz de. Já viu isso? Sim ou não? Tá? Isso é aplicação de taxonomia de Bloom. Bloom é um rapazinho americano que, lá na década de 60, disse que a gente tinha 3 modos de aprender. Tá? A gente aprende com o cérebro, a gente aprende com o coração e a gente aprende com as mãos. E ele dividiu isso, tem aqui um site em português, caso vocês queiram depois explorar. Ele disse que algumas atividades do aprendizado a nível cerebral incluem, por exemplo, analisar, enumerar, criticar. São coisas que usam atividades cognitivas mais elaboradas. Tá? Quando a gente aprende com o coração, a gente aprende na área afetiva. Ou seja, a gente aprende a ver o mundo diferente, a gente valoriza, né? A gente se conscientiza. Então, tudo que diz respeito à afetividade de umas pessoas, emoções, né? Ou mesmo maneiras de ver o mundo, maneiras de se comportar,
maneiras de se relacionar com as pessoas, é da área do afetivo. E tudo que é aquilo que você aprende a fazer, você faz com as mãos, na cabeça dele, mas a gente pode fazer com os pés. Por exemplo, se eu convidar vocês a sambarem, a não ser que você seja cadeirante. Você vai sambar só com o ombro e com as mãos. Vai ser um show, vai ser samba, né? Se não, você vai ter grande dificuldade de aprender a sambar com os quadris e com os pés, que não é fácil, não. Tá? E aí, entra na área do motor. Né? Então, ele classifica psicocognitivo, psicoafetivo e psicomotor. Tá? Então, o motor pode ser desenhar, emoldurar, tá? Construir, criar uma lista, ok? Então, é algo que você faz, manual. Então, na verdade, tudo que quando a gente pede as pessoas para aprenderem, ou a gente se prepara, a gente quer que a pessoa adquira conhecimento, ok? Transforme a maneira de ver aquilo, ou valorize aquele conhecimento, para que a pessoa possa fazer algo com esse conhecimento. Né? Porque o conhecimento em si é algo que gera uma ação consciente. Bom, então o Bloom criou uma escala que ela parte de ações mais simples e se tornam mais complexas a partir da idade do aprendiz. Por exemplo, eu não posso chegar aqui, sabendo que eu estou no espaço de uma universidade, e vir dar aula para vocês, pedindo a vocês para lembrar de coisas, memorizar coisas, porque isso não acontece na universidade, porque a universidade não é para isso. Aonde é que acontece esse tipo de ensino em que as pessoas têm que lembrar datas, cor, memorizar coisas? Onde é? Na escola fundamental. É porque o nível de complexidade não é alto. Então, isso nos ajuda a imaginar. Aí você vai dizer, poxa, Margarete, mas se eu tenho pessoas com baixo nível de escolaridade, como os idosos do programa de Neto, então eu posso tratá-los como uma criança que do 1º ou 2º ano. Não. Eles não têm o letramento tradicional, a educação formal. Mas eles têm pouco letramento formal, ou quase nenhum, mas têm uma experiência de vida. Por isso que a gente conhece que tem teorias de andragogia, que são teorias da educação do adulto. Tá? Então, por exemplo, aqui tem lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Hoje é considerado... Sabe aquela criança que antigamente, eu acho que vocês já viram, pegava um carrinho, abria tudo, reconstruía o carrinho, sobrava 3, 4 peças e o danado carrinho ainda funcionava. Só que a gente não sabe como. Então, hoje a gente considera que quem é capaz de deconstruir, construir e inovar está no mais alto nível de conhecimento. Ok? Faz sentido? Eu sugiro a vocês a lerem isso, porque quando a gente está trabalhando com letramento em saúde, a gente tem que ter base teórica das nossas ações. Né? Você tem que saber, será que uma pessoa adulta, que não fala a minha língua, mas que tem experiência, eu peço para memorizar? Dou atividade simples? Aí vocês têm que trabalhar com alguém que trabalhe com educação de estrangeiros. Né? Porque, por exemplo, eu já participei de uma pesquisa, e era com mulheres do Afeganistão, lá em Montreal, já faz muitos anos isso, com mulheres diabéticas. E toda vez que na entrevista tinha uma mesma pergunta, que a tradutora e intérprete usava a palavra em inglês, que era o monitor, como se fala? Glucômetro, né? Glucosímetro. Está vendo minha tradutora e intérprete, que é o maior galhão? Toda vez que vinha essa palavra, ela falava essa palavra em inglês. Aí eu perguntei para ela, mas, afinal de contas, qual é o seu papel aqui? Que um monte de palavras você está repetindo do que eu estou falando em inglês. Ela falou, eu tenho que falar inglês. Eu falei, mas por quê? Porque este conceito não existe na língua materna das pessoas. Olha,
se o conceito não existe na língua materna da pessoa, porque nunca viram aquilo no Afeganistão há 25 anos atrás, eles não vão nunca entender a minha pergunta, né? E nesse centro de saúde lá em Montreal, uma primeira vez que eu fui, eu fiquei tão impressionada, porque a colega enfermeira ficou bastante orgulhosa em me dizer que todo o material educativo era traduzido, por isso que eu te perguntei se os indígenas, todo mundo lia na língua materna, em 74 idiomas, as paredes cheias de lugar de folder. Eu falei para ela, gente, mas você é muito privilegiada. Ela falou, como? Você só tem imigrantes que leem aqui na língua materna? Ela falou, como assim? Você tem certeza que todo mundo que saiu lá desse país, seja lá que for, foram alfabetizados? Eles sabem ler? Eles sabem falar a língua materna? É totalmente diferente de países que a gente sabe que as pessoas não têm acesso à educação. Então, tem uma grande diferença entre saber falar a língua e saber ler a língua. Tá? Em Toronto, às vezes eu vou no médico de família, eu vejo as senhoras de idade portuguesa lá todas preocupadas porque a secretária deu para elas um formulário para elas preencherem. E eu pergunto, a senhora pode? Não, em português. A senhora precisa de ajuda? Ela, não, você quer que eu te ajude? Porque ela não sabe ler português. Ela vive lá 40, 50 anos falando português. Não precisa falar outra língua. Tá? Bom, vamos fazer uma paradinha rápida aqui, tem perguntas, e a gente vai fazer um exercício agora. Fala. Nós temos uma dificuldade muito grande. Eu sou professora lá do Tocantins, eu falo Tocantins porque hábito, né? Mas lá do interior, como se estivesse em outra cidade. Mas, enfim, nós somos lá de Augustinópolis, e aí nós temos essa dificuldade dentro do campus da Unitins de ter realmente professores que falam outras línguas, até porque a própria universidade não disponibiliza disso para nós, né? E aí nós temos dificuldades tanto no mestrado, doutorado, que aí tem que partir para fora e tal. E aí uma dificuldade grande, eu sou professora de urgência e emergência lá. E o caso você estava falando aí do monitor, nós temos 2 padrões de monitores, né? O europeu e o americano. E aí, na hora de ensinar para os alunos, alguns professores utilizam o padrão, né? Pelas cores. Aí fala, não, então vamos monitorizar os pacientes pelas cores. E aí, quando vai em outro padrão, que é pelo americano, as cores são completamente diferentes. Então, o preto, que era para ser embaixo, ele vai ser em cima. O amarelo vai ser o inverso. Não vai ser as cores do Brasil, as cores do Flamengo, como realmente fica habituado. E aí o paciente fica sendo monitorizado de forma errada, né? Os alunos aprendem de forma errada e isso vai dando sequência. Então, a gente tem que começar a realmente dar uma base, até mesmo para os próprios alunos nossos, primeiro partindo de nós, né, professores, sabendo outra língua, e aí passar para que os alunos, para que isso, na vida deles profissionais, não atinja o atendimento do paciente, porque acaba tendo um resultado de um diagnóstico, uma assistência completamente errada do que deveria ser feito. Né? Interessante, será que isso não perturbou ninguém ainda? Não, nem o médico, nem o enfermeiro teve a conclusão. Pega esse papel, traduz aqui, arm é braço, leg é perna, bota um papel adesivo em cima. Porque isso é uma coisa, não é uma questão de, não é uma coisa assim genérica, não? É uma questão de segurança do paciente, isso é sério. Alguém pode morrer por causa de uma besteira dessa, que é muito simples. Por isso que eu te perguntei, será que ninguém até hoje teve a curiosidade de traduzir o que é arm, o que é leg, o que é direita, o que é esquerda, right and left? Na minha UPA nós fizemos, na UPA que eu trabalho. É simples demais isso, gente? Pelo amor de Mas Deus. quando não tem etiquetinha, né? Daí a gente coloca M e E, membro inferior esquerdo, membro inferior direito. Gente, que etiqueta, um pedaço de papel com durex, colou, um pedaço de paradrapo, está tudo certo. A gente coloca isso, com a etiquetinha, com durex, a gente identifica, porque o pessoal não sabe. E daí, o outro dia, nós pegamos um monitor que não tinha identificação com as siglas brasileiras, as minhas técnicas me olharam, eu disse, calma, minha filha, aqui, ó, esse AA significa, né? Esse LA significa left arm, que é braço esquerdo. Vamos lá. Vamos arrumar. Mas se você ensinar de outra maneira, eu começar a cantar com a Beyoncé, to the left, elas vão quando você começa a botar a música, quando tem que left é o left da Beyoncé. Então, é um modo de memorizar. Sim, mas a gente fez isso. A gente botou a etiquetinha com durex
Porque o pessoal, ninguém sabe Exatamente. inglês aqui. Bom, gente, vamos fazer nossa pausa agora.